Que tal? Também tem uma galera. Tá, agora tá ótimo. Professor, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor por nos conceder essa honra, tá? Bater esse papo super legal aí. Pois é, o prazer é meu de poder conversar com vocês, com você, objetivamente. Deixa eu dar um espirrozinho aqui. Não é o coronavírus, não. Não, Mas Deus é, livre. graças a Deus. Mas é um prazer grande poder voltar a bater um papo pelo prestígio do seu trabalho. Eu tenho assistido sempre que posso suas entrevistas. Enfim, é uma alegria muito grande. Quem sabe poder contribuir com esse debate tão importante nesse momento em que Ilhéus decide o seu futuro, a gente poder fazer uma análise um pouco desse quadro, claro, sob a minha ótica, sob a minha visão, mas procurando ser, por mais que eu tenha uma posição nessa eleição, meu partido tem um candidato, mas eu vou tentar, ao máximo, fazer uma análise mais política, mais ampla, das possibilidades, enfim, daquilo que eu tenho acompanhado ao longo desse processo. É uma alegria muito grande. Aproveito para cumprimentar todos os internautas, o pessoal que já está aí chegando para participar também desse momento. Uma boa noite para todo mundo. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Muito obrigado, professor. Já tem a galera colada, grande Caio Ribeiro, um abraço, Caio, Jefferson. Tem uma galera massa já aí colada aí. Muito obrigado aí pelo carinho de todos. Que sempre é onde fala o professor Jabes Ribeiro, a grande audiência espetacular. Jabes Júnior também está na área. Só da família? Hélio, Ricardo. A galera colou aí, ó, a família progressista colou aí. Yuri Ribeiro também. Rapaz, isso é bom, viu? Isso mostra. O Thiago também. Professor Ramayana veio aqui, entendeu? Grande figura, um cara inteligente, competente, entendeu? Uma pessoa com grandes serviços prestados à cultura e à educação de Ilhéus. Verdade. Otaviano, um abraço, viu? Professor, eu estava lendo aqui antes algumas coisas sobre o progressista na Bahia. E parte do progressista da Bahia, desse desenho, desse mapa eleitoral, faz jus ao seu trabalho, o trabalho do senhor como secretário-geral do partido na Bahia. Sanara, minha ex-gerente, um abraço, está na área aí, Luiz Alto, também, da galera boa aí. Um abraço à família Machado. E eu achei muito interessante porque o progressista disputa assim, o posto de campeões entre os campeões das prefeituras da Bahia, né? Na disputa tem o progressista e o PSD, cabeça por cabeça, disputando para ver quem vai fazer o maior número de prefeituras. Antes da gente vir para a nossa paróquia, para o nosso recanto aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho na conjuntura do Estado, que eu acho muito importante para as pessoas entenderem um pouquinho do seu trabalho. Pois é, o nosso partido está organizado em praticamente toda a Bahia. É um trabalho exaustivo, permanente, do dia a dia. Isso não acontece de um dia para o outro. Essa é uma coisa que acontece ao longo de meses, para você organizar o trabalho de um partido, sobretudo no processo eleitoral. Mas eu creio que nós vamos participar da chapa majoritária, isto é, entre candidato a prefeito e vice-prefeito, em mais de 300 municípios dos 417 da Bahia. Então, em mais de 300 municípios, mais de 300, nós estaremos com candidatos a prefeitos, são praticamente 186 a prefeitos e mais 128 a vice-prefeito. Então, mais de 300 municípios. Estamos com quase 4 mil candidatos a vereador e vereadora. São 3.886, se não me engano, quase 4 mil, em toda a Bahia. E nós, eu creio, os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, as nossas lideranças, todo mundo sob a liderança maior do vice-governador João Leão, todos estamos trabalhando duro no sentido de ter uma boa performance nas eleições, compreendendo
que é uma eleição atípica, a pandemia mudou todo o quadro, toda a realidade, mas faz parte, é melhor ter eleição com dificuldade do que não tê-las, sempre melhor ter eleição do que não tê-las, para a democracia, para o aprimoramento democrático do cidadão, e eu acho que o partido vai sair bem, espero, nesse processo eleitoral. Maravilha. Quero agradecer a galera que está aí colada, porque tem uma turma muito boa aí, viu? Tantos nomes aqui que eu fico com medo de perder, de errar o nome aí. Marcos Roriz também, grande candidato a vereador também. Quero mandar um abraço a todos os companheiros e companheiras que vai participar do pleito nesse ano, viu? Durval Libânio tá aí, ó, tá na área. Boninha, rapaz, só tem fera, viu? O professor. Oi. Dentro da nossa região aqui, também o progressista se posicionou muito bem, né, no processo de disputa com propriedade, com bons nomes, a possibilidade de reeleição de alguns candidatos do progressista, a começar, eu acho que por Una também, com o Thiago fazendo excelente trabalho. É muito interessante, não é isso? Na região nós estamos organizados em vários municípios, enfim, quase todos os municípios da região tem a nossa presença partidária, seja na disputa a prefeito ou a vice-prefeito, em casos raríssimos, sem participação na majoritária, apenas na proporcional. Aí próximo de Ilhéus, nós temos Una, com a reeleição do prefeito Thiago, está muito bem, tem um bom trabalho e está sendo efetivamente julgado pela sua comunidade. Canavieiras, candidato Edmar, também um candidato que já vem presente no partido há algum tempo, candidato a prefeito. Próximo a Uruçuca, nós estamos com a candidata a vice, a professora Lia, que é candidata a vice da Fernanda, do Partido dos Trabalhadores, já ex-prefeita. A Lia é uma vereadora que tem sua base eleitoral ali em Serra Grande. E foi uma composição muito trabalhosa, mas que acabou dando certo. Aí próximo, em Itabuna, nós estamos disputando a vice também, com o empresário Roberto Barbosa, que é vice do candidato do PL, o capitão Azevedo. Em Itapé, nós temos o candidato Naélito, candidato à reeleição, ele é atual prefeito de Itapé. Em Bicaraí, nós estamos também com candidatura. Enfim, na região aí próxima, nós temos uma presença em Barro Preto, a candidatura também, o Juraci, candidato a prefeito, Juraci da Saúde. Então, o partido se organizou no tempo adequado, e em que pese esses tempos horríveis que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo todo, mas eu creio que o partido está organizado para ter uma boa performance nestas eleições. Quero agradecer a galera que está entrando aí, ó, o professor instrutor Milkson também está aí na área, Tarcísio Paixão, nosso vereador aí na Câmara, tem um forte abraço, meu amigo querido, e os demais amigos que estão nos acompanhando. A gente está batendo papo aqui com que eu considero uma das maiores lideranças da política baiana e hoje compõe o núcleo de poder do Estado, né? O professor Jabes hoje ocupa um espaço de decisões políticas e administrativas na Bahia. Então, é uma honra para a gente, e também a gente quer tirar o máximo de coisas do seu saber, viu? Então, vamos lá. Aqui na nossa cidade, o senhor construiu, na minha opinião, uma das mais virtuosas alianças e, junto com outros partidos da base do governador, o senhor construiu uma alternativa viável e possível contra a reeleição do prefeito atual. Muitos achavam que o candidato Cacá era carta fora do baralho, e aí o senhor surpreendeu com a grande aliança. Fala um pouquinho disso. Claro que os detalhes você não vai contar, obviamente, mas essa grande virada de Cacá no processo de construção de aliança, com o senhor sendo um dos timoneiros.
Veja bem, é meu papel como secretário-geral do partido, é meu papel ajudar na coordenação do partido na Bahia. Muitas vezes, Jabes teve uma interferência em Ilhéus Maior, é óbvio, é minha cidade, a cidade a que devo tudo, entendeu? Uma cidade que, se eu sou o que sou, devo a Ilhéus. Eu digo sempre que eu morro de saudades nesse momento que eu não estou podendo ir sempre, mas estou tentando ir pelo menos de 15 em 15, entendeu? Eu tive 3 momentos em que eu vivi fora de Ilhéus. Em 89, quando fui secretário de Estado, depois de 90, depois de 91 a 95, quando fui deputado federal, e agora que eu, quando assumi a Secretaria-Geral do partido, tive que ficar mais tempo em Salvador do que em Ilhéus, mas eu digo sempre que quando eu falo, as pessoas, como se eu dissesse, aqui em Ilhéus, minha cabeça está sempre em Ilhéus, tá certo? Por tudo, pelo que devo, pela minha gratidão aos ilhéenses, aos meus amigos, às minhas companheiras, meus companheiros, ao longo de toda essa trajetória. Eu digo sempre o seguinte, eu sou cidadão ilhéense, minha casa está em Ilhéus, tá certo? Minha secretária é de Ilhéus, está lá, é só esperando, estou indo, ela vai para lá para organizar as coisas. Minha querida dona Neide, viu? Não sei se, ela até me disse que assistia essa live hoje, não sei. Um abraço, dona Neide. Eu só tenho uma conta bancária, é Ilhéus, no Banco do Brasil, tá certo? Então eu sou ilhéense, não adianta. Agora, como qualquer cidadão, eu preciso trabalhar. E como qualquer pessoa, por exemplo, funcionário do Banco do Brasil, de vez em quando ele vai para o estado, vai para outro, vai para a cidade, então ninguém diz nada, faz parte da vida, não é? E assim, um juiz que é escalado para ir para Ilhéus, para ir para outra comarca, tal, vir para Salvador. Então eu, na verdade, esse papo, não é bobagem isso, entendeu? É coisa de argumento absolutamente insuficiente. Minha casa é Ilhéus, minha vida é Ilhéus, minha cabeça é Ilhéus. Agora, repito, preciso trabalhar e ainda se acentuou os problemas de saúde que todos sabem, não vou estar aqui repetindo, que eu tive que enfrentar, tá certo? E isso me fez ficar, nessa pandemia eu estou sofrendo muito, porque eu estou mais preso, né? Então essa pandemia está me deixando mais dentro de casa, estou aproveitando para fazer outras coisas também, entendeu? Mas a pandemia... E o livro, né? O livro está bem, o livro está... Aqui você falou, os detalhes sempre estão no livro, não é? No livro, entendeu? Então está indo bem, estou avançando bem, entendeu? Eu espero que em pouco tempo eu possa concluir para poder editar, poder, enfim, contar um pouco dessa minha história, aqueles que têm interesse, e mesmo aqueles que estão começando na política, né? E querem entender um pouco o que aconteceu, as experiências que eu enfrentei, tanto no município, no estado, no governo federal, onde eu estive. Então, faz parte disso. Mas eu quero dizer a você que a aliança com o Chuí de Ilhéus, não esquecendo sua pergunta, foi uma aliança que todos participaram, tá certo? Foi fundamental a decisão de Cacá. E veja bem, eu digo sempre, eu contribuo. Muitas vezes minha ideia é essa, eu penso assim, mas quem decide, quem define é Cacá, porque ele é o candidato. Ele é que tem a responsabilidade da última palavra em tudo. E isso, para mim, é uma coisa clara, eu tenho essa consciência de que, se consultado, e normalmente contribuo, digo, olha, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali, tá certo? Aí é o quê? É experiência. Um dia desse, eu estava conversando com o pessoal aqui de Barreiras. Ô, Jabes, e aí, o que você acha o caminho? Vamos analisar, eu acho que é por aqui. Então acontece isso, entendeu, Jefferson? Não é uma coisa específica de Ilhéus, mas eu acho que uma aliança, a coligação foi importante. Foi importante porque a gente tem uma aliança que garante a Cacá as condições de governabilidade, tá certo? Garante a Cacá o que eu diria de uma presença de setores sociais importantes, por exemplo, uma ação muito forte na área da educação, tá certo? Na área de saúde, em áreas que muitas vezes estão aí praticamente sem uma certa preocupação, como a questão ambiental, por exemplo. Acho que a vinda do Zé Nasal foi muito importante com a rede, porque é preciso potencializar mais ainda
os valores ambientais, esse patrimônio rico de Ilhéus. Então, foi uma aliança, ao meu ver, positiva. A decisão do Partido dos Trabalhadores, está certo? O Partido dos Trabalhadores podia dizer: eu quero ficar com o Mário, eu quero ficar com outro candidato, sei lá, eu quero ter candidatura própria. Mas eu acho que essa opção foi uma opção que joga por terra aquela tese de que o governador está com fulano. O governador, evidentemente, ele tem candidatos aí que são da base, tá certo? Mas o seu partido, e nisso certamente ele participou, eu tenho certeza disso, o seu partido, o PT, Ilhéus, e essa participação dele demonstra claramente que não tem essa bobagem, entendeu? Kaká ganhando a eleição vai ter todo o apoio, vai ter todas as condições para governar Ilhéus. Eu gosto de dizer, Jefferson, o seguinte: se por acaso Kaká tivesse vencido as eleições de 2016, a ponte seria inaugurada, sim. A ponte começou conosco, seria inaugurada, claro. O Hospital Costa do Cacau, que começou conosco, seria inaugurado, sim, também. O saneamento que começou conosco, do Pontal e Zona Sul, seria inaugurado, sim. Então, esse é natural, entende? Eu acho que a gente deve, nessa campanha, dizer o seguinte: ó, Rui, está aqui o governador, ele fez a sua parte. A questão é: o prefeito merece ser reeleito? O prefeito fez a sua parte? O prefeito apresenta o quê, basicamente, de propostas para a cidade nesses 4 anos, de transformação da cidade, sob o ponto de vista da sua realidade concreta? Porque, como eu disse, a ponte, saneamento, tá certo? O hospital, os postos de saúde, tudo isso foram ações importantes do governo do Estado. O hospital infanto-juvenil, que está sendo construído, isso foi uma ideia lá para trás, ainda com o governador Wagner. Então, acho que é uma bobagem essa, entendeu? Partidariamente, sim. Partidariamente, Kaká pode dizer: o partido governador está com ele. Essa é uma questão que está aí, concreta. E ninguém foi amarrado, ninguém foi forçado. As pessoas foram em um debate político, entendeu? Partidariamente. Essa é uma realidade concreta. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Cabe a Ilhéus, não é o governador que vai fazer isso. O governador não pode. Cabe aos ilhéenses fazer o julgamento do atual governo. Eu acho que o governador já está sendo julgado, até pelas pesquisas que demonstram claramente a sua força, Ilhéus. Qualquer pesquisa de qualquer instituto, seja qual for a pesquisa, indica isso. A questão agora, nesse mais de um mês, um pouco mais de um mês, 33 dias, se não me engano, que temos até a eleição, é a oportunidade dos ilhéenses julgarem para manter esse governo. Esse governo fez o que tinha que fazer, fez da melhor, aproveitou bem o tempo, as condições que recebeu a prefeitura para poder continuar mais 4 anos. Essa é a pergunta objetiva. Ou então fazer a outra pergunta: é bom escolher um candidato que esteja na linha contrária, na oposição ao governador Rui Costa? Bem, se é bom escolher um candidato que esteja na oposição ao governador Rui Costa, todo mundo sabe quem vai votar. Tem alguns candidatos aí que fazem oposição ao governador Rui Costa. Então, eu acho que esse jogo é que está posto. Essas questões estão colocadas para que sejam analisadas objetivamente. Então, acho que a coligação foi corretamente feita. Parabéns a Kaká, parabéns ao diretório municipal do Progressista, parabéns ao Partido dos Trabalhadores, que compreendeu isso, ao PCdoB, à Rede Nasal, ao Democrata, enfim, ao DC, a todos que entenderam que a proposta de Kaká ela tem muito mais consistência e capacidade de Ilhéus não perder mais tempo. Porque o governador vai continuar o mesmo, as obras do governo do Estado irão acontecer e outras. Agora é saber o seguinte: se Ilhéus quer manter a mesma escolha que fez há 4 anos atrás, ou não. E para isso é a campanha que tem que dizer isso. As pessoas muitas vezes não sabem dos detalhes. Eu digo sempre o seguinte: tira a ponte, tira o asfalto que o governador deu, tá certo? Tira o hospital. O que é que tem? A pergunta é: o que é que tem? O que é que esse governo de Ilhéus? É uma pergunta. O que é que o governo de Ilhéus pode mostrar? Isso aqui é produto dos quase 500 milhões de arrecadação no ano. É isso aqui. Então,
Me parece que essa é a questão que tem que ser enfrentada concretamente. Essa, para mim, é assim que se faz. Isso não é, Jefferson, não é agressão, não é xingaria, não é baixaria, nada disso. É democrático. Graças a Deus tem democracia, porque com democracia, democracia é uma coisa feita às claras, tá certo? Então, se tem alguma coisa escondida, a democracia dá direito às pessoas a mostrar. Vamos mostrar isso, vamos decidir isso. E eu acho que ao longo desse programa a gente vai ter muita coisa para conversar sobre isso. Vamos sim. Quero mandar um abraço ao meu presidente, professor Ednei Mendonça, que está nos acompanhando aí. Também entrou aqui, enquanto o senhor falava, algumas figuras também da nossa política, em especial também ao amigo Júnior Reis, Valderico Júnior, que está nos acompanhando. Um abraço. Um jovem que eu acho importante o jovem participar do processo, seja de que lado seja, não importa, sendo um debate democrático, como o senhor mesmo falou. Eu fico muito feliz. É um processo de renovação natural, né? Da política. Kaká também é um jovem. Eu, inclusive, fico satisfeito, porque as coisas são assim. O senhor Valderico Júnior está aí, você está me dizendo, entendeu? Eu conheço desde menino, entendeu? Então, e outra coisa, eu não faço política na base do ódio, da raiva, do xingamento, faço política defendendo teses, defendendo posições. E isso vou continuar fazendo a vida inteira, foi sempre assim, tá certo? Muitas vezes a minha tese não é a melhor, as pessoas não concordam, mas não vou para baixaria, não vou para agressão pessoal, acho isso feio. Isso é para quem não tem argumento, é o xingamento. Então, que bom que estejamos com o Valderico, que é um quadro jovem, é bom que ele esteja participando do processo político, entendeu? É bom que ele vai ganhar experiência nessa eleição. A vida é assim, a gente aprende, vai aprendendo, entendeu? Ao longo da vida. Ninguém pode achar que as coisas acontecem de um dia para o outro. Nada. Verdade. Em qualquer lugar da vida você tem um tempo de maturação, um tempo de crescimento, um tempo de experiência, entendeu? Acho que isso é natural. É isso mesmo. Um abraço aos amigos que estão nos acompanhando aí. Binha Ribeiro também, um abraço. Eu queria saber o seguinte, professor. Nesse processo de organização dentro de um escopo político, partidário, eleitoral, existe limitações para outros grupos usarem as figuras dos partidos, em especial, no caso, o governador é um dos filiados do Partido dos Trabalhadores, ele não pode ser utilizado a foto dele em outras chapas. Isso pode trazer uma recolocação no processo de dizer de que lado está a figura maior política da Bahia? Olha, o povo de Ilhéus, deixa eu te dizer, o povo é um povo, entendeu, experimentado, um povo que tem muitos anos de luta, entendeu? Gente que, você tem universitários, você tem gente do ensino médio, você tem trabalhadores, você tem gente evidente das várias matizes sociais. Hoje, a internet está nos morros, está nos distritos, está em tudo que é lugar. Eu acho que essas coisas, entende, acabam não sendo, digamos, da maior importância, sinceramente, tá certo? É o que eu acho. Sim. Eu digo o seguinte, no momento em que o PT tomou a decisão de apoiar a Kaká, está dito tudo. O governador tem força e liderança suficiente para dizer, olha, eu não quero. Eu quero é com o candidato, quero com o Mário, quero com A, quero com B, quero com C. Mas não foi isso. Na hora que entendeu que era o melhor caminho, como liderança das mais importantes do Partido dos Trabalhadores no Estado, a coisa está dita. Então, se ele vai tentar escapar disso, corre para o lado, corre para o outro, explica ali, explica lá, mas não funciona isso, entendeu? Quer dizer, pensar que o ilhéense é bobo, tá certo? Eu sei a luta que foi para que tivesse o PT, a luta que eles fizeram, entendeu? Mas essa situação já passou, isso já está decidido, está aí a chapa Kaká e Everaldo, um nome da maior importância do Partido dos Trabalhadores da Bahia, foi seu presidente, um nome próximo de Rui, próximo de Wagner, tá certo? Vai dar uma contribuição importante ao governo de Kaká nessa presença dele como uma pessoa experiente no campo estadual. Então, acho que esses elementos estão todos postos, entendeu?
Agora é fazer, eu digo, a campanha. A questão agora é que tipo de campanha cada candidato vai fazer. Aí eu acho que a eleição de Ilhéus está aberta. Começa por aí. A eleição de Ilhéus está aberta, tá certo? Algumas questões nós poderíamos analisar aqui, em que eu digo que é uma decisão dos ilhéenses. Não adianta, tá certo? Não sou eu que vou decidir, não é ninguém. Eu tenho meu voto. Eu tenho meu voto em Ilhéus, tá certo? Eu, minha família, minha mulher, os filhos, todo mundo, todos votam em Ilhéus, meus amigos. E agora? É o ilhéense que vai decidir que caminho ele quer tomar, tá certo? O que eu posso fazer aqui é explicar cada situação, na minha visão. Se você toma esse caminho, é isso. Isso eu posso fazer, tá certo? Como uma pessoa que está na política há muitos anos, que, enfim, a política eu fui absorvido pela política, tá certo? Eu fui conquistado pela política ao longo dessas mais de 4 décadas, entendeu? E, sinceramente, eu, com erros, com acertos, tá certo? E isso, evidentemente, acho com mais acertos, porque ninguém seria 4 vezes prefeito e faria um sucessor, como o Fijoli, se não tivesse acertos. Porque se há uma coisa que o povo não é burro, tá certo? O povo pode errar. Errou aqui, errar 1, 2, 3, 4, 5, não. Não pense isso do ilhéense, porque está pensando errado. Então, eu acho que com muito mais acertos, tá certo? E é natural, eu sou humano, tenho falhas, muitas vezes você não tem a equipe que você quer ter, mas, enfim, o que é fundamental nisso é esse processo que ocorreu. Então, por isso aí, eu digo sempre o seguinte, tem questões que a gente vai ter que analisar. Eu gostaria de trabalhar nesse programa com 3 candidaturas, para a gente não perder tempo, e o tempo, já estou vendo aqui, o tempo corre rápido, tá certo? Rápido, quando o papo é bom, né? Pois é, mas eu gostaria de trabalhar 3 candidaturas, respeitando todas as demais, tá certo? Sim. Considerando que eleição tudo é possível, eu nunca fecho questão nessa história. Tem aquele velho ditado mineiro, né? Que eleição e mineração só depois da apuração, entendeu? Mas você tem sinais de forças políticas, de candidaturas que são postas, entendeu? Então eu vejo 3 candidaturas, ao meu ver, mais uma vez, pedindo venha aos demais candidatos, tá certo? Que não dá para analisar, se eu pudesse analisaria, na minha visão, cada uma candidatura, que são a candidatura do Cacá, do Mário e do Valderico do DEM. Acho que essas 3 candidaturas já dariam um bom papo, um bom programa, se a gente pudesse fazer análise. E como cada um tem uma visão, eu tenho a minha. Tá certo? Portanto, também, como diz os advogados, SMJ, salvo o melhor juízo, tá certo? Eu tenho a minha análise. Seguinte, objetivamente, tá certo? Se você, tá certo? O que é que eu diria? Valderico é um cara jovem, eu acho que tem aí 2 problemas que vão ter que ser discutidos. A cidade tem que analisar isso. Ilhéus, tá certo? Ele está fazendo o que é certo, ele está fazendo a parte dele, tá brigando, mas tem 2 questões que me parecem fundamentais nessa análise da candidatura do Valderico, do Democrata. Primeiro, que é importante ser colocado, entendeu? Eu acho que a situação de Ilhéus e da região, depois da crise do cacau, né, eu trabalho isso no meu livro bem, depois da situação que nós enfrentamos, sobretudo a partir da década de 90, tá certo? Para romper essa monocultura do cacau, é você diversificar a economia. Ilhéus dos municípios, não é quem sofreu mais. Porque Itabuna tem uma área comercial grande, tá certo? Portanto, com maiores condições de sobrevivência. Ilhéus não. Tudo Ilhéus dependia do cacau. Caiu aqui o telefone, viu? Mas estou já colocando. Tudo Ilhéus dependia do cacau. Tudo, absolutamente tudo. O comércio dependia do cacau, tá certo? A indústria era do cacau, tá certo? Enfim, tudo girava em torno de cacau. Quando veio a crise, pegou tudo. Eu sofri isso muito nos mandatos que tive e logo depois tive que me acostumar, já no último, mas o segundo e o terceiro foram terríveis.
de 97 a 2004, que era já naquele início da crise, baixando receita, e as demandas, Sim. as reivindicações sempre crescendo. Então, Ilhéus é uma cidade, objetivamente, não é fácil de governar, por conta dessa necessidade de ajustes, da necessidade de organizar a máquina pública. Eu sofri muito no último governo, eu fui um prefeito que me dediquei exatamente à gestão, tá certo? E as atas de transição estão aí, todas, para quem é estudioso, para quem prefere falar com prova, com documento, para demonstrar o que foi que eu fiz nos 4 anos e o que eu deixei para o Mário em janeiro de 2017, final de dezembro de 2016. Então, eu fiz gestão. E essa é uma coisa concreta. Você imagina você receber uma prefeitura com salários pagos, no meu caso recebi com mais de 3 meses atrasados, com salários pagos, não é fácil. Eu digo, prefeito que atrasa uma folha de salário, nunca mais bota em dia. É impossível. Dificílimo. Então, salários pagos, o CALC, que é aquele instrumento que dá direito a você tomar dinheiro do governo federal, assinar convênio do governo federal, governo estadual. O CALC, portanto, que é o SPC do setor privado, absolutamente em dia, com os programas todos organizados, com o precatório negociado, tudo montadinho, tudo. Além de projetos importantes que nós deixamos, a central de abastecimento, o projeto fechado. Eu tinha feito a reforma lá da URBS, mas não tive condições de fazer do Malhado, até porque quando eu volto à prefeitura, é sempre uma coisa terrível. Eu tenho que consertar o que eu fiz, porque a turma abandona, sobretudo na cultura, tá certo? Então foi reforma de teatro, biblioteca, uma série de coisas. Então, eu digo sempre o seguinte, o Valderico tem 2 problemas que o povo de Ilhéus vai ter que decidir. Eu acho que ele não reúne ainda a experiência necessária, tá certo? Ele nunca foi secretário para conhecer o setor público, ele nunca foi vereador para ter uma noção do setor público, ele nunca teve, digamos, uma presença no setor público. Ele é um empresário do setor privado, ele tem a sua rádio, toma conta da sua rádio, entendeu? Mas eu acho que essa é uma questão que precisa ser discutida claramente. Porque, vamos lá, o Seito entra, aí vem aquela conversa depois. O arrumado, não sei o quê, são 2, 3 anos perdidos. A pergunta é, o ilhéense está disposto a isso? Se está, vota nele. Essa é uma decisão muito pessoal, e nada de pessoal contra ele. Olha, analisa bem o que eu estou dizendo aqui. Mas eu acho que ser prefeito de Ilhéus exige uma certa experiência para você já começar trabalhando no primeiro dia. Então é toda uma dificuldade, entendeu, que você tem que trabalhar, por mais que você chame pessoas e tal, mas o prefeito tem que ser a pessoa para fazer a decisão final. Essa é a questão. Se você joga para um lado, para o outro, tá, vou trazer bons técnicos, etc. Não é assim, porque chega uma hora que você tem que decidir. Então esse é um ponto fundamental, que o pessoal, o ilhéense vai ter que decidir. Não é no oba-oba, isso, aquilo, não funciona assim. Essa é uma questão que precisa ser analisada. E o segundo ponto é o seguinte, quer queiramos ou não, tá certo? Essa é a realidade. Eu acho que o Rui, o governador da Bahia, tem um trabalho bem feito, Ilhéus. Acho que foi, o pessoal chama do prefeito da cidade, tem um trabalho muito importante na cidade. Então, no momento em que o ilhéense vota em Valderico Reis, ele está votando de alguma forma contra o governador. Analisa bem. O governador é um político, ele tem seu grupo, ele tem seu time. Se o ilhéense dizer, eu vou votar em Valderico, ele não pode se queixar depois. Está votando contra o projeto do governador Rui Costa. Essa é a questão concreta. Quer votar? Vota. Tá certo? Não tem problema nenhum. O Valderico Reis, ele hoje, a liderança mais importante ligada a ele é a Semineto, que é o quê? Um adversário político do governador na próxima eleição. Então, esses 2 pontos têm que ser pesados. Quer votar? Vota. Depois não se queixa. Tá certo? A hora é essa. Nada de pessoal. Aqui análise política, objetivamente política. Tá certo? Segundo ponto. A pessoa diz, não, mas Jabes, eu fui prefeito aos 30 anos. É bom não esquecer. Já tinha sido candidato a vice-prefeito aos 26 anos. 26 não, 24 anos. Tinha sido candidato a vice-prefeito. Tinha sido o quê? Secretário de Educação do município de Ilhéus. Levei um tempo secretário de Educação, 81, 82, tá certo? Para então
disputar. Mesmo assim, eu vi como era difícil você começar. Imagine quem não tem a mínimo conhecimento de administração pública. Então, não sei nem se ele tem algum conhecimento teórico, mas tem que juntar teoria com prática, objetivamente. Então, esses dois pontos me parecem fundamentais. Em relação à candidatura, repito, eu estou aqui pedindo para não votar nele, quero deixar claro aqui, nem votar, eu tenho meu candidato, mas eu acho que essa é uma questão que precisa ser olhada com muito carinho, porque Ilhéus está acostumado, tá certo, a fazer umas decisões de qualquer forma e depois se arrepender. Eu lembro que Newton Lima, na época que assumiu no lugar de Valderico Reis, que foi cassado, daquela confusão que deu, foi o que Ilhéus fez. Ilhéus simplesmente votou em Newton quando ele começou a pintar as faixas, meio-fios. Esse é o melhor prefeito de Ilhéus. Então, viu o que deu depois nos outros 4 anos. Ou mais ainda... Agora, professor, Oi. eu queria só fazer uma pergunta para o senhor, dentro do senhor aí falando, eu lembrei de uma outra coisa que me falaram. Não sei se os concorda. Aproveitando assim, para agradecer a galera que está nos acompanhando aí, eu não estou citando vocês porque eu estou querendo ouvir ao máximo o nosso professor Jabes, que está falando com muita propriedade. Quero mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando aí, viu? E quero pedir para vocês também desculpa, porque minha voz também hoje está depois de 3 dias de andar essa cidade para lá e para cá, hoje estou só o caco. Andamos para lá e para cá, mas faz parte do processo. Desejo boa sorte para você, viu? Desejo boa sorte. Que essas caminhadas Obrigado. se transformem em voto. Ô, Glória! Mandar um abraço para o nosso amigo Paulo Moreira, que entrou aí também, Lide, nosso amigo Henrique Almeida, que esses dias bateu um papo muito legal aqui sobre a produção de chocolate, foi muito legal. Henrique é da velha guarda, viu? Vem lá na minha primeira administração de 82, 83, Henrique era muito menino quando eu fiz um governo de muitos meninos, para a turma mais velha, muitos meninos, entendeu? Como eu também, garotão, na época, né? Bem jovem. Então, Henrique Almeida é uma grande figura. Grande figura, e ele é um jovem senhor que já está trazendo, assim, para nosso momento, uma dinâmica bastante interessante, porque ele está utilizando a fazenda dele para produzir, industrializar e mandar para fora, para o mundo inteiro, um pouquinho do nosso produto, né? Um abraço também a galera aí que está nos acompanhando aí. Walter Júnior, um abraço, viu? Então, professor, com algumas pessoas, esses dias eu tive um bate-papo e um dos amigos falou o seguinte: o ilhéense está acostumado a votar contra, não é vota a favor, ele vota contra. Votou em A para tirar o B, depois votou em B para tirar o A. Existe mesmo de fato isso? Então, veja, eu acho que a gente aprende com a experiência, tá certo? Essa é uma coisa concreta. Eu acho que, por exemplo, às vezes que eu fui substituído, podia ter sido substituído por uma coisa bem melhor. Você veja, em 2004, eu apresentei a candidatura de um dos homens mais importantes da história de Ilhéus, o professor Suene Nazaré de Andrade, o estadista da educação, um homem que criou a universidade, criou a Faculdade de Direito de Ilhéus, um homem que participou de 2 mandatos meus, criou a Universidade Livre do Mar e da Mata, Mata, deu a sua contribuição para a defesa de uma ligação entre educação e meio ambiente, defendendo manguezais, preservação dos manguezais, do mar, das matas, dos rios. E o ilhéense escolheu Valderico Reis. Pronto. Na época, tinha um outro nome bom também, época, né? Inclusive, tinha o nome de Rui Costa, né? De Rui Carvalho. Rui Carvalho, grande nome também. Rui Carvalho, pois é. O ilhéense escolheu, sabe quem? Valderico Reis. Pronto. Menos de 2 anos, Valderico era cassado. Então, me desculpe, como é que você pode ter solução de continuidade de políticas públicas? Como? Eu tinha um programa nessa época, Escola Campeã, de qualificação da educação. Quando ele ganhou, ele disse: não, vou acabar com esse programa é de Jabes. Imagina, de Jabes, um programa fundamental, tinha um apoio, inclusive, do Instituto Ayrton Senna, Escola Campeã, entendeu? De qualificação, então as coisas não andavam. Na época que Valderico ganhou, rapidamente eu pensei, vai ser um desastre. Pensei comigo, vai ser um desastre.
E o CEPED, não sei se vocês sabem onde é o CEPED, aquele centro de processamento de pesquisa em produtos de eletroeletrônico, que fica ali naquela área da Petrobras. Perto do Itão. Perto do Itão ali. Pois é, eu criei o CEPED exatamente para dar força ao polo de informática. Para criar massa crítica, etc, etc. Na hora que ele ganhou, eu digo, olha, vou imediatamente, peguei o órgão e passei para a UES. Está lá hoje sob o comando da UES. Senão não existia mais. Então essas coisas, Ilhéus, sempre acontecem, objetivamente. Portanto, eu acho que é um processo eu diria, absolutamente necessidade. Porque, veja bem, eu sempre fui voltando por conta dos erros daqueles que o povo elegeu, das falhas, objetivamente. Porque essa era uma coisa que aconteceu sempre. Vamos lá. Mário Alexandre ganhou a eleição. Mário Alexandre tinha sido vice-prefeito de Ilhéus no governo Nilton Lima. Chegou, inclusive, a ter força dentro do governo na área de saúde. E o que eu recebi da saúde foi uma lástima. Tudo acabado. Mas tudo bem. A pergunta que eu faço é o seguinte. Nesses 4 anos, quase 4 anos, essa pergunta o ilhéense precisa analisar para saber se quer que continue Mário ou não. Nesses quase 4 anos de Mário prefeito, ele fez o que devia ter feito, ele fez o melhor por Ilhéus. Eu vou dar um dado aqui. Em 2019, há uma pesquisa, eu estava olhando hoje, foi até publicada pelo blog do Guzmão, vou dar até a fonte. A pesquisa indicava o seguinte, que o governo de Mário Alexandre era avaliado 8% ótimo e bom, 73% ruim, péssimo. 2019. Portanto, 2017, 2018, 2019, o que aconteceu? Então, praticamente 3 anos com uma péssima avaliação. Muito bem. O que mudou de lá para cá? A ponte? Pô, meu Deus do céu. A ponte, todo mundo sabe de quem é essa obra objetiva. O saneamento básico, todo mundo sabe de quem é. O asfalto jogado aí em vários locais de Ilhéus, todo mundo sabe de quem é. A pergunta é a seguinte: dá para você confundir o orçamento de 540 milhões do prefeito com aquilo que o governador fez? O governador investiu praticamente mais de 100 milhões em Ilhéus. Objetivamente, só o governador. Esse investimento começou no meu governo e vem sendo feito. Natural, ótimo, parabéns. Eu queria até perguntar ao senhor sobre isso. Mas vou fica, até anotar aqui. Antes que você me pergunte, para não perder o raciocínio, fica a pergunta. Tirado essas obras do Estado, como é que Mário gastou o dinheiro da prefeitura nesse período? O que tem para mostrar? Eu aqui devo citar algumas coisas, objetivamente. Vamos olhar a cultura, a história de Ilhéus. Sim. Quem ama, como é que diz o Estado, cuida. Quem ama, cuida. O que está acontecendo com a história de Ilhéus e a cultura? Como é que está o teatro? Como é que está a biblioteca pública municipal? Abandonada. Abandonados. Como é que está o Centro Cultural de Olivença? Abandonado. Cadê o Memorial da Cultura Negra? Desativado. Enfim, como é que está a Casa Jorge Amado? Lá, caminhando, indo de qualquer forma. Quem ama, cuida. Então, essa pergunta tem que ser feita. Como é que foi? Por que tanto abandono na história de Ilhéus e a cultura de Ilhéus? Não dá para dizer que ama desse jeito. Vou citar uma outra questão que precisa ser colocada. Prefeito é avaliado, muitas vezes, por aquilo que é o dia a dia. Como é que a gente avalia o transporte coletivo de Ilhéus? Teve 4 anos, 3 anos e meio para organizar o transporte coletivo. E o que aconteceu? O transporte coletivo ficou absolutamente, entendeu, mal avaliado nesse governo. Pessimamente avaliado. Quero até render aqui homenagem a Cacá, porque ele acabou tendo uma proposta que é de enfrentamento real da questão do transporte coletivo. Por quê? Essa tarifa que está aí para o transporte dessa forma, eu concordo com o Cacá, é muito cara. Tem que dar uma organizada nessa tarifa. Segundo lugar, tem que partir para um programa, e ele está apresentando o BRT, muita gente, a BRT tem recurso no Banco Mundial para o BRT, tem recurso no BNDES para a BRT, tem recurso, basta ter competência e ir buscar, e ter coragem para enfrentar os empresários.
Então, acho que Cacá fez uma colocação que eu acho que precisa ser analisada, com muita coragem. Ele é jovem, ele tem capacidade de fazer isso. O que é que o candidato Valderico Júnior pode dizer em relação ao transporte? Você tem que acompanhar. O que é que o Mário pode dizer em relação ao transporte? Não pode dizer nada, porque tem 4 anos, inclusive, o que eu estou falando aqui é por ouvir dizer, de que, no caso de Mário, ganhando ou perdendo a eleição, ele vai dar um aumento de passagem antes de sair da prefeitura. Quer dizer, não adianta isso, todo mundo, as coisas não são públicas, entendeu? Então, o que eu estou lhe dizendo aqui, eu nunca não tenho documento para dizer, mas a conversa na política é essa, de que ganha ou perca, dará um aumento de passagem no final. Então, o Ilhéense tem que acompanhar isso claramente. Vou mais adiante. A saúde, gente. A saúde, que o governador Rui Costa fez tudo. Uma vez o governador me disse: que prefeito é esse? Romário. Ele não vai dizer que é mentira, porque não vai dizer nunca. Porque demorou do Mário apresentar o projeto do Hospital Materno Infantil. E ele cobrava, até que o governador, olha, eu vou pagar para fazer o projeto. Então, com tudo que foi feito na saúde, a gestão é de quem? É do prefeito. O governador dá o dinheiro para a obra, colocou os funcionários do hospital regional para trabalhar nos postos da prefeitura. Como é que está o serviço de saúde? As últimas pesquisas indicam que é um dos serviços pior avaliado no município de Ilhéus. Olha, teve apoio do governo. O que aconteceu, então? São questões que o ilhéense tem que pensar na hora de votar. Vou mais adiante. O esporte. O que aconteceu com o esporte? Dá um pulinho no Mário Pessoa, para você ver como é que está a situação. Única praça de esporte nossa, como é que está? Os times tendo que jogar ali e acolá. Um dia eu conversava com o secretário de esportes, Davis Magazine, ele disse: a minha parte eu fiz. Fiz lá, entreguei uma obra e tal, mas cadê a gestão? Cadê a gestão? Então, tudo isso são elementos. As quadras que eu deixei, várias já com recurso garantido para complementar, concluir. Eu concluí muitas, não deu para concluir todas. Como é que está o esporte? Então, acho, Gerson, estou dando algumas questões, o ilhéense tem que perguntar, cadê o memorial, o Museu da Capitania, o turismo? O que é que fez para o turismo? Eu posso dizer, eu deixei centro de convenções, tá certo? Que era fundamental o centro de convenções para a cidade. Eu deixei, na época, às vezes que eu tive aí, deixei o quê? Uma universidade livre para cuidar do meio ambiente, em um projeto saído da articulação do professor Suane Nazaré, para cuidar da área ambiental. Ilhéus tem que fazer desenvolvimento sustentável, tem que cuidar do meio ambiente, que é fundamental, inclusive economicamente, vocês sabem, não só sobre o aspecto dos cuidados com a natureza, entendeu? E desenvolvi um projeto que eu sempre achei o seguinte: Ilhéus tem que fazer um turismo diferente. Turismo de mar, quem tem praia faz. Turismo de eventos, o centro de convenções está aqui. Eu dizia, o turismo cultural é a saída de Ilhéus. Olhe o que nós fizemos nesse objetivo. Tudo que tem a nível de recuperação, Bataclan, tá certo? Teatro, Casa Jorge Amado, Centro Cultural de Oliveiras para cuidar da cultura indígena, entendeu? Tudo que nós fizemos, nada teve continuidade. Era hora de quê? 4 anos nesse governo, cadê o pavilhão de feiras? Precisa de um pavilhão de feiras, o Centro de Convenções, ele não tem condições de fazer todos os eventos. Cadê o pavilhão de feira? Então, quando você pega esse governo e analisa ele direitinho, não sai nada. É a grande verdade. Então, se o ilhéense, tá certo? O que esse governo foi muito bom foi aumentar o preço dos contratos. Isso aí foi craque, objetivamente craque. Não posso aqui dizer que há desonestidade, não pode dizer nada. Eu só posso dizer o seguinte, por exemplo: como é que você entrega a limpeza urbana pagando 700, 800 mil por Ilhéus e Ação naquela época e hoje está em mais de 1,5 milhão por mês? Essas são questões que precisam ser discutidas objetivamente. Como é que está, por exemplo, o transporte escolar? Eu deixei com 150 mil, hoje é quase 400 mil por mês. Então, será que o dinheiro do povo, e não falo aqui, não estou querendo chegar ninguém desonesto aqui, para ninguém ficar com essa preocupação. Cabe ao povo julgar se o dinheiro está sendo bem gasto.
porque se o dinheiro está sendo bem gasto, tudo bem. Se não está, ele precisa ver tudo isso. Não é oba-oba, não é kikiki, não é isso que não funciona. É a oportunidade que o eleitor tem de saber o seguinte: dá para manter? Quer manter do jeito que está aí? E digo mais, hein? Um segundo governo é muitas vezes bem pior, porque o cara já está cansado, tal, papá, e aí larga a coisa de mão. E o último ponto que eu gostaria de colocar, a pandemia. Olha, a irresponsabilidade demais dessa pandemia é uma coisa terrível. Primeiro, deixou que acontecesse uma série de coisas no início que não deveriam acontecer, levando à morte de mais de 200 pessoas, entendeu? Sofrimento, comércio sofrendo, tá certo? Todo mundo sofrendo. Mas o pior é o seguinte: Mário não consegue, porque é da índole dele. Mário é irresponsável por natureza, não tem jeito. É a forma dele, entendeu? E até de uma forma, eu diria, na brincadeira, tal, mas não dá para levar na brincadeira as coisas. Quando se trata do setor público, não dá para levar assim. Quer ver uma coisa? Eu tenho visto pela internet os atos que Mário está fazendo. É o único candidato que desrespeita completamente as regras que ele mesmo assinou. Certamente ele não sabe o que assinou, pelo que entendo. Mas, poxa, na pandemia, cara, a gente tem dito, por exemplo, eu tenho visto os outros candidatos, todo mundo muito responsável, cuidado, mas eu não, o dele pega e joga aquela turma toda, cargo de confiança, funcionário, chama todo mundo para fazer caminhadas com gente sem máscara, um pé do outro. Que irresponsabilidade é essa? Que é isso? Então, se Ilhéus quer manter tudo isso, quer confundir Rui Costa com Mário, o que Ilhéus tem que perguntar é o seguinte: com esse orçamento de mais de 500 milhões, o que é que Mário mostra? Era bom, não vale asfalto, o asfalto é de rua, não vale a ponte, não vale hospital, não vale saneamento. Então, eu coloquei alguns exemplos, cabe a Ilhéus analisar tudo isso. E se quiser manter, mantenha, mas depois não adianta chorar o leite derramado, porque o arrependimento é rápido. Então, esses aspectos, tá certo, me colocam em uma análise desse processo. Por que é que eu defendo e voto em Kaká? Tenho apenas meu voto, como eu estou dizendo. Como eu sou cidadão ilhéense e tenho título de eleitor Ilhéus, vou dar o meu voto. Alguns amigos, alguns companheiros, cada um reflita da mesma forma. Eu não tenho mais nenhuma participação direta desse processo. O que eu digo é o seguinte: Kaká tem algumas características que me parecem fundamentais. Kaká é perfeito? Não. Mas Kaká tem experiência. Esse é o primeiro ponto, tem experiência. Kaká foi vice-prefeito, Kaká já disputou várias eleições, Kaká foi secretário de Desenvolvimento Econômico, trabalhou bem. Está aí, por exemplo, a feira lá da Urbis, a central da Urbis, foi uma ação dele, bem articulada, para fazer aquela recuperação. Está o projeto pronto da central do Malhado, foi uma ação dele, tá certo? Uma série de ações que ele fez foram fundamentais. Aí tem gente que diz: não, Kaká ligado a Jales, isso é uma leviandade, uma bobagem, ninguém é bobo. Conheci Kaká em 2012. Se não fosse Kaká, seria qualquer outro, mas ele foi o melhor, sabe por quê? Ele reúne essas condições, tem experiência, tem amor inteiro a Ilhéus, é responsável. Kaká é uma pessoa que trabalha de manhã cedo até de noite, é um cara muito responsável, sabe o que vai fazer, vai ter apoio de Rui, vai ter apoio de João Leão, vai ter apoio de todos que estamos hoje trabalhando no Estado, vai ter apoio de todo mundo para ajudar a Ilhéus a avançar. Então, sob esse aspecto, entendeu? Eu creio que a decisão, meu amigo querido, a decisão é do ilhéense. Ilhéus vai decidir o seguinte: se quer, são 3 caminhos, entre outros, já que eu optei para falar sobre os 3 cada tempo, tá certo? Ou quer uma pessoa que tem qualidades, não é tiro as qualidades do Valderi, que é jovem, todo jovem, já por ser jovem já tem qualidades. O fato de ser jovem já é uma qualidade, mas tem experiência. E querendo participar, né? Pois é, tem experiência suficiente já para enfrentar essa situação? Ao meu ver, não. E ao meu ver, ele vai, ganhando eleição, vai ser um problemão, tá certo? Vai ser um problemão objetivamente. Então,
Além de que ele vai em uma posição política contra o governador Rui Costa. Ele representa o contra Rui. Então, tem que analisar. Mário, as situações que eu coloquei, tirando as obras do Estado, como é que ele gastou o dinheiro da prefeitura? Como é que ele gastou bem? O que é que ele apresenta como obras para dizer essa obra aqui é resultado do meu trabalho como prefeito, Ilhéus? Poxa, até Valderico deixou alguma coisa, que deixou aquele shopping ali não é? Ali como é o nome? Ali perto da... Fala em shopping. Hein? É, do terminal de ônibus. Fala em shopping. Fala em shopping, falta só 2 minutinhos. Eu queria que o senhor comentasse essa notícia que está saindo por aí. Mandar um abraço pro nosso amigo Edinaldo que está entrando aí. E deixa eu lhe dizer, eu fico muito preocupado, mas coisa de Mário, é assim mesmo, mas levando a brincadeira, papá, tal. E ele vai achando que vai enganando todo mundo. Porque você chegar e dizer que vai fazer um shopping, faltando um mês para eleição, brincadeira, né? Onde é o shopping? Você sabe onde é o shopping? Não já vi tem o falar local? Ninguém sabe. Então, é pensar que o ilhéense é bobo. É bobo. Então, vou fazer o shopping, vou fazer no centro. Não funciona isso em cima de uma eleição. Mas o pior de tudo, você não vê propostas. Você não vê propostas para o futuro de Ilhéus. E isso é que é terrível. No PP, a gente tem conversado, o Cacá já apresentou e vai apresentar mais propostas até o final da eleição. E você, ilhéense, você que vai julgar. Você que vai decidir. Quer manter o que está aí? Muito bem. Quer apostar na inexperiência de alguém contra o governador? Muito bem. Quer apostar em um cara jovem, capaz, que já mostrou que ama Ilhéus, trabalhador, sério, que tem coragem de tomar a decisão certa? Vai votar em Cacá e dar uma chance a Cacá. Então, essa é a minha visão desse projeto. Pedindo desculpas, porque eu não tive tempo de analisar os demais candidatos. Você vê, com 3 só, a sua pauta já está praticamente encerrando. Verdade, porque o tempo, aí a live, a Instagram só dá 1 hora. Quero agradecer a todos os amigos que nos acompanharam aí e quero deixar esses últimos 30 segundos para o senhor se despedir da galera que está nos acompanhando aí. Um abraço a todo mundo aí, viu? Beijo no coração de todos. Rapaz, olha, eu recebi aqui, entendeu? Caio, meu assessor especial, doutor Caio Ribeiro, me trouxe aqui umas... Não vai dar tempo. Eu quero agradecer a todos vocês, tá certo? Quero dizer que foi excelente. Muito obrigado por mais uma oportunidade de conversar com Ilhéus. E o futuro de Ilhéus, quem decide não é Jacques, quem decide não é João, não é Pedro, não é Rui Costa, não é ninguém. Quem decide é o eleitor ilhéense. Que ele é que decide, professor. E depois é que vai achar se decidiu bem